A glória da segunda casa. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ageu 2:3. Ciro, rei da Pérsia, havia permitido que 50.000 judeus voltassem a Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Durante o segundo ano de seu retorno, foram lançados os alicerces do templo. A oposição dos samaritanos, porém, fez cessar a obra. Esta tarefa ficou paralisada por 16 anos. E os judeus se tornaram espiritualmente fracos. Foi quando Deus enviou os profetas Ageu e Zacarias para encorajá-los. A casa do Senhor estava deserta, porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. Ageu 1:4. Os judeus que voltaram do cativeiro, estavam tão ocupados com os próprios interesses, que passaram a negligenciar a construção da casa de Deus. As suas casas estavam revestidas de madeira de cedro, enquanto o templo permanecia em ruínas. Ageu mostra-lhes que a obra de Deus tem que ter primazia. O reino de Deus e as causas do Mestre precisam ter prioridade em nossa vida, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Jesus era zeloso pela casa e obra de Deus. Lembraram-se então os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. João 2:17. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e completar sua obra. João 4:34. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38. O que estabelecemos como prioridade, indica o amor que devotamos ao nosso Senhor. 2. Semeastes muito e recolhestes pouco. Tendes semeado muito, e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis, cada um de vós, a sua própria casa. Por isso o céu não vos dá o orvalho, e a terra não dá seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre as colinas, sobre o trigo e o mosto e o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Ageu 6:11. O povo de Deus perderá a sua bênção, pois estava vivendo apenas em função das próprias vantagens. Revelavam um mínimo interesse pelos alvos e propósitos divinos. Podemos esperar um declínio das bênçãos e da ajuda de Deus em nossa vida, se não estivermos envolvidos pela sua obra, tanto no lar quanto entre as nações. 3. Ouviu a voz do Senhor. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Ageu 1:12. Os líderes e o povo reagiram positivamente à mensagem de Ageu. Obedeceram e temeram ao Senhor. Levaram a sério a palavra de Deus. Recomeçaram de imediato a construção da casa do Senhor. 4. Eu sou convosco. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu 1:13. Deus responde à obediência do seu povo, prometendo-lhe que estaria ao seu lado. Fortaleceu-lhes a decisão, ajudou-os a levar adiante a obra. Então ele me respondeu e disse para mim: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, dizendo: Não é por força, não é pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Estar contigo é a mais grandiosa promessa que o Senhor pode nos fazer. E o Senhor lhe apareceu naquela noite, e disse: Eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque estou contigo, e eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de meu servo. Gênesis 26:24. E eu estou contigo,
e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que esteja cumprido aquilo de que te falei. Gênesis 28:15. E ele disse: Eu estarei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte. Êxodo 3:12. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. 5. A glória da segunda casa. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ageu 2:3. Deus encoraja o povo com 3 promessas. A. O próprio Deus estará com eles para garantir o cumprimento de todas as promessas. Verso 4. B. O Espírito de Deus permanecerá entre o povo. Verso 5. C. A glória do último templo seria maior do que a do primeiro, por causa da demonstração do poder de Deus que nele haverá. Verso 9. O ministério de Jesus e dos apóstolos aconteceu no segundo templo. Não é a beleza da estrutura que dá frutos no reino de Deus. O que mais importa é a presença dos dons, ministérios e presença do poder do Espírito Santo em nosso meio. O Espírito Santo tem se manifestado em nosso meio, com poder. 6. Perguntai, agora, aos sacerdotes. Ao 24º dia do mês no ano, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes, acerca da lei, dizendo: Se alguém levar na aba de suas vestes carne santa, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes responderam: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém, que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam: Ficará imunda. Ao que respondeu Ageu, dizendo: Assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Ageu 2:10-14. A influência corruptiva do pecado é contagiosa. Morar na terra santa não torna ninguém santo. O pecado profana tudo o que o povo faz, inclusive a adoração. 7. Aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante. Agora considerai o que acontece desde aquele dia. Antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, quando alguém vinha um montão de trigo de 20 medidas, havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Eu vos feri com vento causticante, e com ferrugem, e com granizo, em todo o trabalho de vossas mãos. Contudo não houve entre vós quem me desse atenção, diz o Senhor. Sede cautelosos de hoje em diante. Fazei uma reflexão até o 24º dia do mês no ano, em que foi colocado o fundamento do templo do Senhor. Considerai bem. Está ainda a semente no celeiro. A videira, a figueira, a romeira e a oliveira ainda não dão os seus frutos. Desde este dia hei de vos abençoar. Ageu 2:15-19. Deus ordena ao povo que considere porque não for ainda abençoado. A causa era a desobediência. Ageu 1:9-11. Agora as bênçãos vinham a partir da decisão de edificar o templo, a obra. Deus faz com que tudo que empreendam tenha êxito. O favor de Deus, amor e comunhão vem à medida que continuamos a buscá-lo e observar os seus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, por que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. João 14:21-23. O templo foi reiniciado no ano de 520 a.C. e terminado no ano 516 a.C. Concluímos que quando amamos a obra do Senhor, e investimos os nossos recursos e trabalho, seremos ricamente abençoados. As promessas de nosso Deus não falham. Deus é fiel.